Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o momento que você está vendo este vídeo, mas eu tenho certeza de que você está num bom lugar para ouvir uma mensagem de Deus. Esta semana é uma semana muito especial e que as mais ricas bênçãos possam ser dadas a você através da mensagem de Deus, da palavra de Deus. Marcas de Cristo. Como é que Jesus tem impactado a sua vida? A mim, Pastor Carlos, tem impactado de forma constante e maravilhosa. Deus vai te abençoar, com certeza, essa semana, se você se dedicar a Ele e buscar a palavra dEle, a vontade dEle para a sua vida. Neste momento, nós vamos trazer a vocês um tema muito importante chamado a valorização da humanidade. O que Jesus fez por nós? As marcas de Cristo, que é o tema da semana, essas marcas foram para a humanidade tão importantes. Jesus não apenas dividiu a história, ele dividiu entre o antes e o depois, ele divide a nossa vida. Foi uma vida extraordinária que impactou de uma forma muito especial. Todos os que nele creram e todos os que crerem e todos os que crerão. Alguém sintetizou a forma de Jesus e o impacto de Jesus sobre as vidas humanas e sobre a história. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: ele nasceu em um vilarejo desconhecido. Filho de uma camponesa, cresceu em outra vila onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família ou uma casa, não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais. Era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades neste mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Que vida extraordinária! Uma vida extraordinária. Que personagem maravilhoso! Mas não apenas isso, temos a certeza de que ele também, para todo aquele que o recebe, é o Salvador. Queremos abordar de forma rápida o assunto número 1 de hoje, valorização da raça humana. E o verso de reflexão está em Mateus capítulo 6, verso 25 e 26, que assim nos diz. Mateus 6, 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Muitas vezes
a gente toma esta porção da Bíblia, né? Essa porção bíblica dizendo da importância, né, de confiar em Deus, nas coisas materiais. Mas Jesus fez algo maravilhoso pela humanidade como um todo. E uma das coisas que Jesus fez foi valorizar as pessoas, valorizar segmentos naquele tempo desprezados pela sociedade. E um deles era as crianças. As crianças não tinham valor naquele mundo antigo. Os gregos desprezavam as crianças com defeito. Pessoas eram desprezadas com muita facilidade. As mulheres eram desprezadas e outros segmentos da sociedade. Mas Jesus, em relação às crianças não eram nem contadas, né? Muitas vezes na multidão. Jesus nos diz em Mateus 18, verso 1 a 5, que naquela hora aproximou-se Jesus dos discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E aí Jesus colocou uma criança no meio deles e disse: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Aqui está o maior no reino dos céus. Uma criança dependente, humilde, pequena. Uma lição extraordinária. Um outro momento, capítulo seguinte, Mateus 19, verso 13 a 15, é o relato dos discípulos com as mães. As mães trouxeram as crianças para serem abençoadas e os discípulos disseram: não vamos incomodar o mestre com essas crianças, né? As mães queriam uma bênção especial para aquelas crianças, o toque de Cristo, a oração de Cristo, a bênção. E Jesus, quando percebeu ali aquele impasse em relação aos discípulos e às mães, ele disse: não os embaraceis, não dificultem a vida das crianças. É delas o reino dos céus. As primeiras impressões, né, no coração. Muitas daquelas crianças se tornaram grandes seguidores de Jesus. Se não todas, né? Se não todas elas. E a Bíblia, a palavra de Deus, o Deus da Bíblia, sempre valorizou os pequenos, os humildes. O segundo grupo que Jesus valorizou da humanidade também foram as mulheres, como eu havia mencionado. As mulheres eram tidas por cortesãs ou apenas objetos para se ter filhos, né, no mundo romano e grego. E não era tão diferente no mundo judaico, da época de Cristo. O judeu, ele orava a Deus todos os dias, dizendo que agradecia a Deus por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e nem mulher. Que coisa, né? Mas Jesus, ele amou as mulheres e deu um destaque especial. Nós temos muitos relatos em relação a isso. Nós temos, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue. Jesus exaltou aquele ato de fé dessa mulher e de outras. Isso em Marcos capítulo 5. Em Lucas capítulo 8, ali é mencionado que muitas mulheres, ou várias mulheres, acompanhavam e davam suporte ao ministério de Jesus. É impressionante o relato de Maria aos pés de Jesus como discípula e como Jesus valorizou aquela atitude dela, né? E finalmente em Gálatas, os discípulos agora, Paulo dizendo em Gálatas 3, 26 a 28, que não há diante de Deus nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Igualando, né, a importância. Deus ama a todos e valoriza a todos. Finalmente, Jesus também valorizou outras camadas, como os idosos, os escravos, até mesmo os gladiadores, né, que eram, de certa forma, escravos, não valorizando as lutas e brigas e mortes, né, mas trazendo libertação. Algumas coisas de forma mais subjetiva, mas causou grande mudança social. Que bênção termos Jesus
Que bênção que ele veio morar entre nós. Eu quero concluir com 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Este amor extraordinário, essa retidão extraordinária. Se nossa nação seguisse mais estritamente a palavra de Deus, se nosso lar, se o nosso procedimento fosse mais de acordo com a vontade de Deus, nós seríamos cada vez mais felizes e bem-sucedidos. Que nesse dia, querido, você, querida, possa ser amado pelo céu, se sentir amado pelo céu. Não apenas se sentir, mas saiba que você é amado pelo céu. Nossa vida é muito melhor porque Jesus veio aqui. E muito mais do que isso, temos fé e esperança de que este mundo voltará a ser como Deus sempre sonhou para nós. Que Jesus esteja entronizado na sua vida e no seu coração. Oro por você dizendo: Jesus, habita no coração de cada um de nós. Vive em nós e nos torne tão generosos, tão amados, como o Senhor deseja que sejamos. Em nome do Cristo vivo, oramos. Amém. Fique com Deus. Jesus te ama. Logo a gente se vê.